Você já parou para pensar que nós estamos vivendo num momento da história maravilhoso para se construir SaaS e micro SaaS? Eu sei, você já pensou nisso, que não é à toa que você está aqui no meu canal. Mas deixa eu te falar uma coisa que você não pensou ainda. Quando a gente monta SaaS e micro SaaS, nós construímos ferramentas para que as pessoas venham até a nossa ferramenta e usem ela para resolver um problema e se paga por isso. Mas o desafio é que nem sempre as pessoas, culturalmente falando, têm o hábito de usar uma nova ferramenta no dia a dia delas. E acontece que muitos SaaS têm dificuldade em conseguir os seus primeiros clientes ou em conseguir reter os seus clientes, porque as pessoas não criam o hábito de usar a ferramenta. Então no vídeo de hoje, galera, eu quero trazer para vocês 8 passos sobre como eu faria para construir um micro SaaS de agente de IA dentro do canal de distribuição que os próprios clientes estão. E aí você não tem essa barreira de uso e barreira cultural. Por isso que na minha visão, esse é o melhor micro SaaS que nós podemos construir agora, que são os famosos agentes de IA no WhatsApp. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu faria em 8 passos para construir o meu micro SaaS de agente dentro do WhatsApp, para monetizar ele, ganhar uma grana e ainda usar o próprio WhatsApp como um canal de distribuição, beleza? Se você é novo aqui no meu canal, eu sou o Bruno Kamoto, eu falo sobre SaaS, micro SaaS, sobre startups, empreendedorismo no geral, adoro falar sobre negócios e seja super bem-vindo, né? Fico muito feliz de ter aqui com a gente. Eu também quero agradecer ao patrocinador desse vídeo, que é a Company Hero, que é uma empresa especializada em MEIs. Então, se você tem um MEI e você precisa regularizar seu MEI, você precisa abrir um endereço fiscal, você precisa contratar um seguro, você precisa diminuir a burocracia, conheça a Company Hero, sou cliente deles, são super parceiros, recomendo demais a empresa, beleza? Então, vamos aos 8 passos. O primeiro passo é definir o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer. Então, o primeiro passo, eu definiria algumas regras macros que meu projeto deve ter. Então, a gente sabe que a gente vai construir um agente de micro SaaS no WhatsApp e nós não temos ideias do que nós vamos construir. Então, para a gente encontrar ideias do que a gente vai construir, no meu primeiro passo, eu criaria algumas teses que eu considero necessárias ou quase obrigatórias para esse meu SaaS. Antes de falar sobre elas, deixa eu falar por que o WhatsApp. O WhatsApp ele tem vários benefícios e, óbvio, tem seus malefícios também. Mas vamos falar dos benefícios aqui. O primeiro grande benefício é que o WhatsApp ele é um canal de distribuição. Então, ele já opera como um canal de distribuição. E o segundo grande vantagem dele é que ele não tem interface. Então, você pode operacionalizar a proposta de valor do seu produto e resolver o problema das pessoas direto pelo WhatsApp, ou você pode montar um dashboard e integrar. O WhatsApp e dashboard funciona muito bem. Terceiro passo é que todo mundo já tem instalado e a barreira de entrada é quase zero. Quarto passo é que ele viraliza também muito fácil, e é muito fácil de você ter esse coeficiente viral lá dentro. Quinto passo é que ele é uma ferramenta extremamente simples de ser validada e simples de testado, e é muito fácil de monetizar. Então, dado esses 5 grandes exemplos macros aqui que me vieram na cabeça, eu escolheria alguns grandes pilares principais que são características que o meu SaaS deve ter. Eu tenho um vídeo aqui no meu YouTube, se você não sabe quais características pensar, que se chama o micro SaaS perfeito. E aí você pode assistir esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, você também tá vendo aqui na minha tela esse vídeo, mas é um vídeo onde eu explico as várias características que eu considero de um micro SaaS perfeito. Então, pegando algumas dessas características, a primeira característica seria: essa minha ferramenta tem que ter um coeficiente viral, ou seja, ela tem que gerar algum tipo de comprovante que as pessoas compartilhem, métricas, algum tipo de relatório, algum tipo de documento que faça com que as pessoas enviem para as outras pessoas ou que você consiga gerar esse envio direto da sua ferramenta. Então, a ferramenta, a ideia que eu quero construir, ela tem que ter um coeficiente viral. Então, essa é a primeira característica. A segunda é que a proposta de valor ela tem que ser muito fácil de atingir e de mensurar. Ou seja, quantas horas eu gero de economia, quantos reais eu gero de ganho. A pessoa tem que conseguir metrificar esse ganho, porque se ela não fizer isso, ela vai ter dificuldade de ver valor na minha solução dentro do WhatsApp e eu posso ser apenas mais uma ferramenta dentro do WhatsApp que vai cair num limbo. O terceiro ponto é que as pessoas têm que usar essa ferramenta pelo menos uma vez por dia. Então, se a pessoa não usa uma vez por dia essa ferramenta, ela talvez não tenha tanto valor e ela talvez não tenha tanta recorrência. E ela é uma característica que eu considero essencial. Então, eu pegaria essas 3 características e a partir disso eu iria para o meu segundo passo, que é desenhar a minha tese de negócio e o meu público-alvo. Então, até aqui, a gente não tem nenhuma ideia, a gente não tem nenhum projeto, a gente não tem nada, certo? Então, o que eu faria agora, nesse momento, seria abrir uma lista de Excel. Então, vocês podem pegar de exemplo essa lista aqui que está na tela de vocês, onde eu coloco aqui categoria dos concorrentes, site, se atende Brasil, público, proposta de valor e tal. Inclusive, muito obrigado, Thiago Costa, por ter disponibilizado essa lista em público. E eu pegaria essa lista aqui e eu sairia entrando em vários grupos, em threads do Reddit, eu entraria em comunidades, em diretórios de AI, em comunidades de AI, eu entraria em vários lugares na internet e eu sairia
buscando várias ferramentas de WhatsApp nesses diretórios, nessas comunidades, e eu listaria todas elas dentro dessa planilha de concorrentes, listando todas as funcionalidades que elas têm, tentando pegar o máximo de informações possíveis. Se você não quiser usar essa planilha, uma coisa que você pode fazer também bem mais simples é você entrar no site e você sair tirando um print screen de todas as telas e colar num board no Figma, por exemplo, alguma coisa assim. Então, eu faria isso, né? Em seguida, eu pegaria todas essas ferramentas, olharia as características que eu defini inicialmente e eliminaria as ferramentas que eu acho que não tem muito fit com o que eu busco, ou ferramentas que talvez tenham um nível de complexidade muito grande, que talvez elas tenham que desenvolver um dashboard muito completo, ou que não dê para validar a proposta de valor muito rápido. Eu tentaria me focar mais nas 3 ou 4 ferramentas que eu gostei mais simples de todas, porque existem muitas ferramentas que são muito complexas, já tem muitos anos de mercado, então não faz sentido. Pegaria as mais simples ali. E de novo, o objetivo aqui não é a gente construir a melhor ou a maior ferramenta de WhatsApp, mas a gente construir uma ferramenta que ela gere valor e que a gente ganhe um dinheirinho com isso. Em seguida, durante essa minha validação de tese de negócio, eu também olharia quem é o público-alvo dessas ferramentas que eu escolhi. Então eu abriria o Facebook e olharia os criativos que essa mesma empresa tem dentro do Facebook. Eu olharia as redes sociais no Instagram, olharia as redes sociais todas que eles têm no LinkedIn, no Reddit e tal, para tentar entender quem são as pessoas que comentam nos posts, quem é o público-alvo deles, qual que é a faixa etária. E aí eu criaria um prompt, né? Então aqui na minha tela é um exemplo de uma persona, né, da Manuela. Então o que eu faria agora seria criar uma persona para essas 3 ferramentas que sobraram. Então aqui, como vocês podem ver na minha tela, é um exemplo. Eu abri o Claude e eu digitei aqui, ó, me cria um prompt para gerar personas. O prompt mais tosco do universo, mas olha só, ele gera aqui um prompt. Então assim, você não precisa ser nenhum gênio, né, que nem você pode ver que meu prompt não é genial, mas você não precisa ser nenhum gênio para você montar a sua persona. E aí você monta a sua Manuela também, para você ter um ponto de partida de quem é essa persona, de quais são os receios delas, quais são as dúvidas dela, o que ela faz, o que ela come e tudo mais. Essa persona, ela é muito importante para você ter uma ideia de quem é mais ou menos o seu público-alvo. Agora, nós temos 2 grandes pontos de partida aqui. Num lado, a gente tem algumas ideias pra gente fazer. Do outro lado, a gente tem alguns desenhos de personas pra nós seguirmos, beleza? Então, você tá num momento legal. Agora, entra a parte um pouco mais chata e demorada, que é a parte que muita gente pula, mas eu recomendo demais que você não pule essa parte, que é a parte das entrevistas. Então, eu faria agora de 10 a 15 entrevistas com personas que eu acho que podem ter a dor que as 3 ideias que eu estou pensando em construir possam resolver. Então eu conversaria com 5 pessoas, mais ou menos, de cada ideia para entender se as pessoas têm essa dor ou não. Então você busca essas pessoas dentro do seu networking, você busca elas no LinkedIn, ou você pode ser mais ousado ainda, você pode buscar elas friamente, né? Enviando mensagens nas comunidades que você entrou, enviando mensagem no Reddit. A moral da história é que você tem que arranjar 5 pessoas para conversar de cada ideia. Eu sempre recomendo você conversar no mínimo entre 5 e 15 entrevistas, mas eu entendo que por questão de tempo, às vezes você tem uma CLT, às vezes você trabalha, você é freela, não dá pra você conversar com 15 pessoas por ideia, então você pode conversar com 5 para você ter um ponto de partida. Eu vou falar para vocês aqui 6 perguntas que vocês podem fazer nessas entrevistas, e se você quiser ver um detalhe maior sobre como fazer essas entrevistas, eu vou deixar de novo outro vídeo aqui embaixo sobre como entrevistar seu público-alvo, tá? E aí você pode assistir esse vídeo aqui. Primeira pergunta, você pode me contar sobre sua rotina? Segunda pergunta, você pode me contar melhor sobre este problema, ou seja, uma ferramenta que ele usa, um problema que ele tem, a dor dele, tentar entender a dor, tá? Terceira pergunta é como você faz para resolver ele? Quais ferramentas você usa? O que você menos gosta dessas ferramentas? Ou seja, tentar entender o que eles usam para resolver o problema deles atualmente, tá? Quarto ponto é o que você faz manualmente ou que você investe tempo ou energia para resolver este problema. Então, se a pessoa, ela, na pergunta anterior, ela falou de ferramenta, na quarta pergunta ela pode às vezes falar que ela usa Excel, caderno, papel e caneta, né? Então a gente pega, por exemplo, um agendamento, uma secretária de agendamento para médicos, né? Então a secretária, ela às vezes usa o WhatsApp, às vezes ela usa Excel. Então às vezes o problema não é ferramental, às vezes ela perde muito tempo organizando as anotações dela num caderno, por exemplo, tá? 5, você pode me guiar passo a passo de como você resolve esse problema, né? E para a pessoa explicar para ela a situação. 6, você usa mais alguma ferramenta para resolver esse problema? Quais ferramentas ou soluções você já tentou anteriormente antes dessas que você está usando agora e por que elas não deram
deram certo. Então esses são alguns exemplos de perguntas que vocês podem fazer. Pode dar um ponto de partida para vocês entenderem mais ou menos a dor da pessoa, como as pessoas resolvem a dor dela, quais ferramentas elas usam, quais as ferramentas elas já usaram. Mais importante é você fazer perguntas abertas e perguntas focadas em entender. E lembre-se, o processo de validação, ele é onde você fala menos e escuta mais. Se você ficar falando da sua ideia ou ficar falando dos seus negócios, você errou. Você enviesou a entrevista. Terceiro ponto, eu já daria toda a entrada e faria toda a minha burocracia administrativa. Ou seja, eu tô decidido que eu vou montar um micro SaaS, eu tô decidido que eu vou fazer acontecer, isso aqui já tá na minha cabeça. Então assim, eu preciso de um CNPJ, eu preciso de uma estrutura. Então aqui tem dois caminhos. Caminho A, você já tem um CNPJ. Se você já tem um CNPJ, eu recomendo demais que você faça um check-up gratuito da Company Hero para você ver se seu CNPJ está regularizado e se ele tem alguma pendência para você poder usar ele. Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários para você fazer esse check-up gratuito e ver se seu CNPJ está redondinho. Se você não tem um CNPJ, minha recomendação é você abrir uma MEI ou uma ME, tá? Ou uma SLU, uma Sociedade Limitada Unipessoal, ou uma limitada. Você tem essas categorias de empreendimentos. Eu recomendo sempre como MEI. Se você não pode ser MEI, você pode ser uma ME também, tá? Mas sempre começar no menor possível, mesmo que você ainda não tenha o KNAI perfeito para emitir nota e tal, mas você precisa de uma estrutura jurídica. Eu sei que às vezes a gente lê na internet e as pessoas falam, mas até 5 mil, até 10 mil reais eu fico sem emitir nota. Não vá por esse caminho. Deixe sua estrutura bem redondinha, faça seu check-up, construa seu CNPJ, deixe tudo muito bem organizadinho, porque essa sua empresa, ela é muito importante, porque não só para esse projeto, mas para outros futuros projetos ou para qualquer oportunidade profissional que surja para você. E não esqueça que você sempre vai precisar de um bom contador. Então, se você tiver dúvidas, comenta aqui no vídeo suas dúvidas de contabilidade e tal, eu posso responder elas, o que eu souber responder, mas sempre tem apoio de um bom contador. E se você não tiver indicação de contador, pode pedir aí que eu passo o meu também, não tem problema nenhum. O cara é super ponta firme. Agora, vamos falar sobre canal de aquisição e prototipagem, que é o quarto ponto. Esse aqui é um dos mais difíceis. Então, depois que você passou da parte das entrevistas e você conversou com as pessoas e você entendeu a dor, você vai escolher uma das ideias que você tem lá. Então você conversou com as pessoas, você falou assim, cara, essa dor aqui, ela parece ser muito fácil de resolver, ela parece que a pessoa tem muita consciência dela, as pessoas estão perdendo tempo, estão perdendo muita grana, cara, essa aqui. E aí você vai pegar essa ideia e a gente vai se focar nessa ideia. Você tá vendo que é só na quarta etapa que a gente chegou na parte da ideia, na parte da gente bater o martelo qual ideia a gente vai pegar. Então agora que você escolheu uma das ideias que sobrou da sua listinha, a gente vai explorar um pouco sobre canal de distribuição e prototipagem. Então eu vou falar para vocês sobre 3 canais que eu testaria agora com um micro SaaS assim. A primeira coisa que eu faria seria usar uma estratégia chamada Fake Door. Então eu construiria uma landing page, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a landing page do meu micro SaaS, do My Group Metrics. Como vocês podem ver aqui na minha tela, essa aqui é uma landing page do meu micro SaaS. Então eu construiria essa landing page mesmo sem ter a solução pronta, tá? Eu construiria ela, pagaria um designer, normalmente eu pago um designer para fazer isso para mim. Essa landing page eu acho que eu gastei tipo R$2.000 para fazer. E eu faria aqui essa landing page e no lugar de comprar e testar e tal, eu sempre colocaria um agende uma demo ou fale conosco, mas eu pessoalmente eu gosto do agende uma demonstração. E aí eu colocaria essa landing page no ar e jogaria todas as pessoas para essa landing page usando essa estratégia de Fake Door. Se você não sabe o que é Fake Door e quer saber mais sobre isso, eu também vou deixar um vídeo aqui embaixo para você aprender mais sobre essa estratégia. E ela, cara, funciona 100% das vezes. Então, use ela e seja muito feliz, tá? Então, como fazer agora na prática com o Fake Door, tá? O Fake Door, ele funciona muito bem para você colocar um pouco de dinheiro em tráfego pago. Então, eu colocaria um pouco de grana ali na parte de Ads, da Meta Ads e parte do Google. Quanto que é pouca grana? Alguma coisa perto ali de R$200 por semana, acho que é um bom valor, tá? Então, eu colocaria ali uns 120, 130 na Meta, até 150 e entre 50 e 100 reais no Google no máximo ali para testar palavras fim de funil. Então, se as pessoas têm mais consciência da dor delas, né? Então, se ela entende que ela tem aquela dor e às vezes ela busca no Google pela solução ou pela dor, colocaria grana no Google, né? Pensando nessas palavras ou na dor que a pessoa pode buscar lá e aí faria essa pesquisinha. Até nas entrevistas você pode descobrir como elas fazem. E na Meta Ads eu colocaria coisas mais topo de funil. Se você não sabe fazer criativos ou não sabe o que fazer, galera, de boa. Estamos em 2025, assim. Então você usa inteligência artificial, monta seus criativos, não tem erro. É uma parte que você tem que quebrar um pouco a cabeça,
e tráfego pago também não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque se no final do dia as IAs da Meta e a do Google, elas estão super avançadas, então quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você vai gastar com eles, então eles vão fazer de tudo para você ter boas campanhas. Então, vai na fé que vai dar muito certo, coloque um pouquinho de verba, direcione as pessoas para sua landing page, da landing page você joga elas no seu WhatsApp, marca um call com elas, né? Marca uma reunião com elas, para você fazer as entrevistas e entender melhor quem são essas pessoas e já deixa elas numa listinha como beta testers para quando você lançar seu sistema. A segunda estratégia que eu usaria seria a famosa Member Get Member, que é fazer uma simples lista de espera e as pessoas que compartilharem ou trouxerem mais pessoas, elas sobem nessa lista de espera e elas também têm acesso antecipado com gratuidade ou com benefícios ou com super desconto, mas esse Member Get Member tem vários SaaS prontos e micro SaaS que vocês podem usar, é bem simples e funciona super bem. O terceiro canal que eu testaria em paralelo seria a produção de conteúdo, usaria uma estratégia chamada UGC, que é User Generate Content. Então eu criaria conteúdo a partir de usuários, né? Você pode comprar esses vídeos no Instagram, esses reels de freelas, você pode pagar R$100, R$200 por um vídeo desse, como você pode pagar R$1.000 por um vídeo, tem de todos os valores. Mas é relativamente fácil você achar esses conteúdos UGC, mas eu recomendo demais você criar os seus próprios conteúdos. O que são conteúdos UGC? É você criar um vídeo brincando com a dor, assim, tipo, então no caso do My Group Metrics, né, eu posso criar um vídeo usando meu celular, filmando a tela, falando assim, nossa, olha que legal essa ferramenta que eu encontrei que gera resumos, resolveu meus problemas aqui do meu grupo, ou, nossa, olha como meu grupo a gente tinha muito problema de engajamento, e aí eu conheci essa ferramenta aqui, e aí eu gravo a ferramenta em primeira pessoa e tal. Então ficar gravando esses vídeos é o que tá na moda agora, né, UGC, então vai ser super positivo e você tem uma grande chance de viralizar, então vale muito a pena fazer esse tipo de conteúdo, lembrando que também é um grande exercício para você também aprender a produzir conteúdo caso você não produza. E por fim, lembre-se, não é um canal, mas que isso vai acontecer, é que nós definimos as características do nosso micro SaaS e uma delas é o coeficiente viral. Então o próprio WhatsApp vai operar como um canal de distribuição, contanto que você tenha features, né, funcionalidades que criem esse coeficiente viral. Então não esqueça que nós estamos testando 3 canais simultaneamente, tráfego pago, Member Get Member e os criativos UGC, mas a gente também tem um quarto aqui subentendido que é o próprio WhatsApp que vai operar como um canal de distribuição, beleza? Agora, vamos falar sobre o quinto passo, que são testes gratuitos para early users, tá? Então vamos supor que você entrevistou as pessoas, você tá fazendo tráfego, você tá gerando as pessoas, você já tem mais ou menos uma noção de quanto tá custando trazer um lead, você já tem tudo muito maduro, agora chega a hora que os devs piram, que é a hora de construir MVP. Então agora que você já tem uma boa base sobre a dor, sobre os problemas, sobre as pessoas, agora finalmente é a hora de você construir o seu micro SaaS. Veja, galera, nós demoramos 5 grandes etapas para chegar na parte do produto. Então, se você é uma pessoa técnica, não esqueça, o produto ele tá no fim da fila e não no começo da fila, porque tem todas essas etapas para a gente validar antes da gente chegar no produto. Se você começa pelo produto, você tem uma chance enorme de cagar as primeiras funcionalidades e fazer as primeiras funcionalidades erradas, errar seu público-alvo, não saber testar canal de aquisição. Então, é mais fácil começar pelo mais difícil do que começar pelo mais fácil se você é desenvolvedor. Então, agora vamos falar de produto. Você fez seu MVP e você nas entrevistas e no seu benchmark que você mapeou, você colocou lá 3 ou 4 funcionalidades que o seu MVP tem que ter. Então essas funcionalidades eu faria um teste gratuito. Então eu convidaria as pessoas que eu entrevistei para fazer um teste gratuito no meu SaaS e a partir disso eu mapearia as principais funcionalidades que as pessoas estão usando. Como vocês podem ver aqui na minha tela, essa ferramenta aqui se chama Amplitude. O Amplitude ele é de graça e eu consigo mapear quais são as funcionalidades que as pessoas mais estão usando no meu micro SaaS. Então eu mapearei isso, porque como a gente está falando de um micro SaaS dentro do WhatsApp, a gente precisa saber quais são as interações das pessoas com o nosso agente. Então eu usaria a Amplitude para mapear as funcionalidades que as pessoas estão usando no meu sistema. Então a gente tem aqui um MVP, 3 ou 4 funcionalidades e a gente mapeou elas na Amplitude. Então a gente tem métricas agora para saber o que as pessoas estão usando, como elas estão usando, quantas vezes elas estão usando e assim por diante. Então eu faria um teste gratuito com 5 ou 10 pessoas nesse primeiro momento, disponibilizando para ela por X dias aquela ferramenta. Em seguida, agora que a gente já
tem um MVP, a gente já tem um canal de aquisição ali, que você já pode começar a jogar as pessoas direto na sua ferramenta para testar e tal, eu mapearia e dobraria a aposta da proposta de valor. Então a primeira coisa agora é você entender quais são as funcionalidades que as pessoas estão usando e melhorar intrinsecamente elas. Ou seja, você refinar essa proposta de valor, ou seja, melhorar as funcionalidades ou até adicionar novas, mas eu pegar essas principais funcionalidades e escancarar elas dentro da sua landing page. Mas lembre-se, proposta de valor não é funcionalidade. Pega a caneta aí. Deixa eu pegar a minha aqui, ó. Pega a caneta aí e anota aí. Funcionalidade não é proposta de valor. Proposta de valor é o benefício que os seus usuários ganham ao usar o seu sistema. Então, se o meu sistema eu gero para as pessoas um aumento de engajamento em grupos de WhatsApp, o benefício que ela ganha é uma maior retenção dos membros da sua comunidade. E se ela tem uma comunidade paga, isso significa mais dinheiro no bolso. Então, no final do dia, o My Group Metrics gera para as pessoas mais engajamento e mais dinheiro no bolso. Eu faço as pessoas terem maior retenção. Então, qual é a sua proposta de valor? E é isso que tem que estar escancarado na sua landing page. A pessoa ela tem que ter um benefício tangível. Ela tem que ter um benefício, mesmo que não seja 100% acurado, ela tem que saber que ao usar a sua ferramenta, ela vai aumentar em 30% a receita dela, vai diminuir em 50% o custo dela, vai aumentar em 60% a eficiência dela. Isso é proposta de valor. Então, eu usaria essas funcionalidades e pegaria o que as pessoas estão ganhando dela e colocaria isso escancarado de proposta de valor na minha landing page. Outra coisa, eu colocaria essas 3 perguntas que estão aqui na sua tela sobre qual é a sua profissão e qual a sua expectativa com relação à minha ferramenta, no caso, o My Group Metrics, que é aonde a pessoa ela vai conseguir deixar as expectativas e você transforma isso em copy para sua landing page e em mais funcionalidade. Essa foi uma das melhores sacadas que eu tive construindo o meu MicroSaaS e funciona muito bem e eu deixo para vocês aqui ela. Então, vamos ao 7º ponto, que é modelagem de negócio e precificação. Galera, nessa parte aqui é onde a gente fala sobre modelo de negócio. E você tá vendo que até agora a gente não falou de preço, né? Então, se você quiser precificar o seu SaaS lá do início, usa de referência o preço dos seus benchmarks, usa mais ou menos de base deles, adapta para o Brasil, ou use mais ou menos de benchmark os preços das ferramentas que as pessoas comentaram nas entrevistas, tá? Mas nunca se distancie muito do que as pessoas estão habituadas a pagar atualmente. Mas eu vou falar com mais detalhes daqui a pouco. A primeira coisa que eu faria seria deixar o meu modelo de negócio um free trial. Então, como ele é uma ferramenta que ele tem um coeficiente viral muito forte no WhatsApp, eu deixaria ele como um trial gratuito para as pessoas testarem, apenas se o meu custo for baixo. Se você tem um custo alto com AI, porque você gera imagem, porque você transcreve áudio e tal, aí eu não deixaria ele no free trial, ou eu diminuiria o free trial para 1 dia, 2 dias, 3 dias, talvez, mas tentaria manter algo que não te gere muito custo, porque esse custo no final do dia vai se converter em CAC, né? Vai virar o seu custo de aquisição de cliente. Então, o primeiro passo eu deixaria ele free trial para as pessoas testarem a ferramenta e ela viralizar e cada vez mais gerar mais leads automaticamente para você, seguindo aquela lógica de usar o próprio WhatsApp como canal de distribuição. O foco do free trial, galera, é fazer com que as pessoas atinjam a proposta de valor que você está se propondo. Então, se você tem uma ferramenta, vamos pegar o My Group Metrics de exemplo. Uma das minhas propostas de valor são os resumos que eu gero. Então, eu deixaria a pessoa ter acesso ao mais rápido possível àquele resumo, que é o que eu faço. Então, quando a pessoa ela instala o meu bot no grupo dela, eu crio o primeiro resumo em 1 hora depois que ela instalou, para ela ver a minha proposta de valor e se encantar. E isso faz com que a minha conversão durante esse free trial aumente drasticamente. Hoje a minha conversão ela é de 40% das pessoas. No caso, hoje o meu modelo de negócio, sobre um parênteses bem grande, não é tanto free trial porque a gente já migrou e hoje ele é paid trial, né? Então ele é um trial pago. Mas, enfim, não quero confundir vocês, não vem ao caso. Faça o trial gratuito porque vocês vão ter bastante insights e lembre-se de levar a pessoa para a proposta de valor durante esse trial gratuito, que isso vai aumentar drasticamente a sua conversão. Falando de proposta de valor, uma das coisas mais importantes que tem é vocês criarem mecanismos e gatilhos para que as pessoas consigam ver e mensurar a proposta de valor. Então, no caso do MGM, o que eu faço? Eu mando um relatório para essa pessoa, mostrando dia a dia, semana a semana, como está o engajamento dela no grupo de WhatsApp e um grande resumão dos grupos dela. Então, você precisa pensar em mecanismos que você possa disparar para a pessoa, porque isso cria o coeficiente viral e isso lembra a pessoa o quanto ela está ganhando com você, o quanto ela está economizando. Então, por exemplo, se você tem uma IA que você gera petições jurídicas, documentos jurídicos, coloca no final de cada documento. Este documento, a criação dessa peça te economizou 3 horas. A criação deste documento te economizou 4 horas. E deixe para a pessoa um relatório semanal, falando assim, olha, essa semana você economizou 26 horas. Cara,
matador. A precificação, galera, sempre use de base os benchmarks de vocês. Se vocês não têm benchmarks brasileiros, usem a precificação em cima da sua proposta de valor. Então, por exemplo, a proposta de valor do My Group Metrics, ela é o engajamento. Então, para eu calcular engajamento, eu preciso saber mais ou menos quantas pessoas tem no grupo, porque o meu custo, ele é por tokens, por mensagens lidas. Mas eu não posso cobrar o cliente por token. O cliente não vai saber calcular no final do mês quantos tokens ele vai ter que gastar. Então, o que eu faço? Aqui na minha tela, como vocês podem ver, a minha precificação é em cima da minha proposta de valor. Então, quanto maior a comunidade, mais valor eu gero, ou seja, eu precifico em cima do montante de pessoas da minha comunidade. Então fica muito mais fácil para uma pessoa contratar minha ferramenta e ela entender ela, entendeu? Então é muito importante vocês mapearem e precificarem a proposta de valor de vocês. E vocês podem até ser ousados, e se vocês quiserem precificar de uma forma transacional, vocês podem precificar por problema resolvido, por imagem gerada, por reporte gerado, tudo bem. Mas eu recomendo sempre ter um valor fixo recorrente para que vocês tenham previsibilidade de receita também. E o oitavo e último ponto desse longo vídeo detalhado, com o Bruno falando sem parar, é o Building Public, que é vocês fazerem a construção inteira desse processo do microsas de vocês produzindo conteúdo, ou seja, vocês mostrando passo a passo de como está sendo essa jornada, o que vocês estão aprendendo, como está sendo a ferramenta de vocês, a landing page de vocês. Cara, usem e abusem das redes sociais, vocês não têm ideia do benefício que vocês ganham ao construir um microsas em público. Vocês montam audiência, ganham seguidores e com essa audiência vocês podem melhorar o canal de distribuição e lançar novos SaaS. Agora pensa comigo, depois que você fez esse building public, você pode fazer ele, por exemplo, para o YouTube. Então você faz um vídeo por semana contando como foi sua jornada da semana inteira. E aí entra a segunda parte do building public. Você pega aquele vídeo do YouTube, baixa a transcrição dele e constrói uma newsletter, e cria um carrossel para o LinkedIn, e cria um post para o Instagram, e recorta o vídeo em vários vídeos pequenos e cria vários posts para o seu Instagram. Então o céu é o limite de produção de conteúdo. Você usa a sua experiência, os seus negócios, os seus aprendizados e deixa isso público. E vocês vão ganhar muita audiência. Tem várias pessoas fazendo, eu recomendo demais. E é uma coisa nova, então vocês vão surfar uma onda super bacana. Beleza? Galera, que bom que você chegou até o final desse vídeo. Eu espero que ele de coração te gere um grande valor e que você consiga lançar o seu microsas. Se você curtiu o vídeo, cara, comenta aqui embaixo para eu saber se esse vídeo foi legal para você, não foi, o que você achou. Me dá sua opinião, que eu preciso de verdade saber se eu continuo fazendo mais vídeo assim ou não. E de novo, se você tem uma MEI, se você tem um CNPJ, não esqueça de conhecer a Company Hero, que são super ponta firme, e faça um check-up para descobrir se sua empresa está regularizada ou não, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado por assistir até o fim e eu vejo vocês no próximo vídeo.